Esta semana, a queda de um avião no Pantanal matou um dos maiores arquitetos e urbanistas do mundo, o chinês Kong Jianyu. O acidente fez outras 3 vítimas, os cineastas brasileiros Luiz Ferraz e Rubens Crispim e o piloto Marcelo Pereira de Barros. O grupo gravava imagens e depoimentos para um documentário sobre as ideias inovadoras do arquiteto. O Fantástico teve acesso a registros inéditos dessa viagem. Exploring Central Pantanal. Estamos explorando o Pantanal, descobrindo seus segredos. Esse é o último Éden do planeta. The last Eden. O arquiteto chinês Kong Jianyu sonhava em conhecer o Pantanal. É o maior bioma e a maior área alagada do mundo. É um bioma muito especial e único no mundo. E ele não conhecia, eu mostrei as fotos. Ele falou, nossa, eu acho que eu quero conhecer esse lugar. E aí, quando ele falou que vinha para a Bienal, ele falou, será que a gente não pode ir no Pantanal? No início do ano, Galbo e Tony, o marido Luiz Fernando Ferraz, cineastas e donos de uma produtora, foram à China convencer um dos maiores arquitetos e urbanistas do mundo a fazer um documentário sobre o trabalho dele. No dia 13 de setembro, Kong Jianyu chegou ao Brasil como principal convidado da Bienal de Arquitetura de São Paulo, e as gravações do documentário começaram. Kong Jianyu era professor da Universidade de Pequim, doutor em Harvard e diretor do escritório de arquitetura paisagística Turenscape. O arquiteto promoveu uma revolução ecológica em mais de 70 cidades chinesas, com projetos urbanos desenhados para absorver grandes volumes de água. É o que ele chamou de cidades esponja. O sistema ajuda a evitar inundações. Essas são imagens exclusivas que mostram os últimos dias do arquiteto chinês no Pantanal. Ele parecia encantado com o lugar. Nesse vídeo, Kong Jianyu comenta a criação de gado na região, que compacta o solo e dificulta a infiltração da água. Quando a água dos pântanos mais famosos do mundo é drenada e eles se transformam em pastagens, o solo fica compactado e pode até virar deserto. Por isso, o Pantanal, como o maior sistema de esponja da Terra, torna-se extremamente importante de proteger. O Luiz me escreveu falando, o professor Yu está muito impressionado, porque ele faz isso há 25 anos, sem ter conhecido o Pantanal. Só que é muito parecido. Então, isso é uma prova de que é um conhecimento ancestral, que isso realmente está dentro de um conhecimento humano e da relação com a natureza. São cenas inéditas feitas para o documentário e também os bastidores da gravação, onde aparecem o cineasta Luiz Fernando Ferraz, o documentarista Rubens Crispim Júnior e o professor Yu. Registros feitos na véspera da tragédia. No começo da noite da última terça-feira, Kong Jianyu, Luiz, Rubens e o piloto Marcelo Pereira de Barros morreram na queda do pequeno avião que usavam para registrar o Pantanal. Eles já estavam havia uma semana gravando imagens e entrevistas. E naquele dia saíram da fazenda Barra Mansa, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, para fazer vários sobrevoos na região. Se você reparar nos projetos do professor, você só consegue entender a dimensão e como funciona aquilo com drones, né, e com imagens aéreas. A dimensão do Pantanal, né, só é possível ver do alto, de um avião mesmo, para entender o que aquilo significa. Tinha um pantaneiro que comentou que viu já muita gente feliz lá, mas que nunca viu um grupo tão feliz e onde a felicidade fosse uma realidade. E isso eu achei que foi uma frase muito importante, porque de fato é isso. A gente aprendeu com o Rubens o que é a felicidade, o que é viver, assim, da potência transformadora do amor, sabe? Heloísa, viúva de Rubens, Clara, a filha dele. Até o Tarantino, mascote do Luiz e da Gal, parece buscar uma resposta para o que aconteceu. Ele sentiu, né? Ele sentiu. Assim como o arquiteto chinês, os dois cineastas brasileiros também sonhavam com um mundo melhor e mais sustentável. Com mais de 20 anos de carreira no cinema, o Luiz também gostava de samba e criou um dos maiores blocos de carnaval de São Paulo.
a Confraria do Pasmado. Nunca foi pela metade, sempre foi com muita intensidade, com muita paixão pelo que ele fazia, tanto das coisas pessoais, né, dos amigos, do bloco, quanto dos projetos que ele mergulhava e ele abraçava como se fosse realmente a coisa mais importante da vida. Já o Rubens Crispim era apaixonado por fotografia desde criança. Rodou o mundo com a câmera na mão e tinha um olhar engajado nas causas sociais. Uma das últimas conversas que eu tive com ele foi ele falando sobre a magia da vida, porque ele é muito encantado com a magia da vida, das pessoas, da música, e eu acho que a fotografia é uma forma de você registrar isso, né, e eternizar isso. A parceria do Luiz com o Rubens rendeu vários filmes e documentários, e também prêmios. Primeiro o camaleão abriu os olhos e disse: tudo que é vivo e também morto transmuta. Clara lembra que o pai estava voltando a campo depois de retirar um tumor nas costas que lhe causava muitas dores e o impedia de trabalhar. E depois que ele fez a cirurgia e que se recuperou, ele estava finalmente de volta na energia e na potência que ele sempre teve antes. De segurar a câmera, de ir, correr, voltar, sabe? Este mês, Kong Jian-yu visitou 2 vezes o Brasil. Esteve em Brasília no início de setembro e há 2 semanas voltou para os compromissos em São Paulo. Principal convidado da Bienal de Arquitetura de São Paulo, Kong Jian-yu acreditava que o Brasil poderia ser modelo para aplicar o conceito de cidades esponja. Aqui conversou com prefeituras, bancos públicos e conheceu lugares frequentemente atingidos por enchentes. Por onde passou, deixou a mensagem de que é preciso tirar os rios das estruturas de concreto e espalhar espaços como esse, onde a água e a vegetação convivem em harmonia. Nabil Bonduque, professor de arquitetura da USP e vereador na capital paulista pelo PT, acompanhou o professor Yu em visitas a parques e numa comunidade às margens do rio Tietê. Inclusive, esse acidente reforçou essa mensagem, que nós precisamos pensar essa relação do azul e do verde em substituição ao cinza. Ou seja, pensar intervenções baseadas na natureza, intervenções que possam, portanto, colocar a água no lugar onde ela sempre teve, nas várzeas, e garantir que essas várzeas possam ser protegidas. Luiz Ferraz e Rubens Crispim Júnior aparecem nas imagens feitas por Nabil Bonduque. Eles acompanharam cada passo de Kong Jian-yu no Brasil. Gal conta que a parte mais importante do documentário estava reservada para o Pantanal. Fazia muito sentido dentro da história, né, que a gente quer contar e dentro de tudo que o professor Yu acreditava e que a gente acredita também. E por isso que a gente estava fazendo esse filme. Tanto o professor, quanto o Luiz, quanto o Rubens, quanto a equipe, eles estavam muito felizes e muito satisfeitos com o que eles estavam gravando, estava ficando lindo. E todo dia ele me escrevia e a gente se falava. O arquiteto chinês Kong Jian-yu conheceu e se despediu do Pantanal junto com Luiz Fernando, Rubens Crispim Júnior e Marcelo Pereira naquele último voo. A gente hoje ficou sabendo que ele foi a primeira pessoa a ser identificada, conseguiram, né, identificar o Rubens pelas digitais, porque ele tinha a câmera na mão. E isso me trouxe muito alento, saber que ele não soltou a câmera e a digital dele foi preservada, porque ele estava segurando o equipamento fotográfico. Ele partiu fazendo o que ele mais amava fazer. O que eu tenho falado todos os dias é que a gente vai terminar esse filme, porque não foi em vão o que eles estavam fazendo. Então a gente vai terminar em homenagem a eles, para deixar essa memória. É um legado que vai ficar para sempre, né? Um filme é uma coisa que não se perde. É um registro que vai ficar eterno.